A Academia Mineira de Letras está em festa na noite de hoje, porque vai celebrar a memória de um dos mais importantes intelectuais que Minas Gerais deu ao Brasil, o professor Luiz de Carvalho Bicalho. Hoje haverá aqui uma sessão, né? Os autores deste belo livro falarão a respeito da pesquisa que empreenderam para entregar ao público nesta noite esta bela obra, e depois haverá naturalmente os autógrafos ali no foyer da academia. Para compor a mesa, eu convido o vice-presidente desta casa, professor Caio Boschi. E também convido com muita satisfação os três autores do livro Luiz de Carvalho Bicalho, Memórias de uma Trajetória Intelectual e Política. O nosso querido amigo, professor Ivan Domingues, e também Solange Bicalho Godoy e Miriam Hermeto, por favor. Ah, meu Deus, está bem. Eu vou passar em 1 minuto a palavra ao professor Caio Boschi, mas eu vou aproveitar a oportunidade para fazer a todos um convite, né? Esta casa vai lançar na terça-feira, dia 4, na semana que vem, às 7h30 da noite, o número 82 da sua revista, que foi fundada em 1922. Esta revista, que lançaremos em 4 de abril, será presenteada aos que aqui comparecerem, na sua versão impressa, naturalmente, e na versão digital, ela estará disponível a partir de terça no site da Academia na internet. Ela, desta vez, vem com 568 páginas, e a opção foi fazer um dossiê sobre a história de 300 anos do teatro em Minas. Então, esta revista contém 40 ensaios sobre o teatro mineiro desde o século XVIII, né? Um dossiê organizado pelo queridíssimo professor Marcos Alexandre, da Faculdade de Letras, e por mim. A revista é um documento histórico precioso, né? Ela contém ensaios, né, sobre a história, sobre os começos do teatro em Minas. Depois ela tem uma sessão dedicada aos dramaturgos mineiros, depois uma sessão dedicada aos diretores. É claro que aí há ensaios sobre J. D'Angelo, Pedro Paulo Cava, Ione Medeiros, Wilson Oliveira, Eide Ribeiro, Grace Passot. Há também ensaios dedicados aos grupos, que são muito importantes na cena teatral mineira. O Grupo Galpão, o Grupo Giramundo, o Ponto de Partida, o Espanca, né? Todos estão lá representados com estudos de especialistas e ensaístas. Mas nós não esquecemos dos ensaios sobre os cenógrafos. Há um texto belíssimo sobre Décio Noviello, sobre Raul Belém Machado. Há um texto sobre a relação entre a música e o teatro. Há outro texto só sobre a iluminação e o teatro. E há até um texto sobre o antigo teleteatro da TV Itacolomi, não é? Que foi tão importante em determinada época da nossa história. Então, está feito o convite, a entrada é franca, sejam todos muito bem-vindos, não é? Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui hoje, partilhando a mesa com queridos amigos, pessoas que eu respeito e admiro muito, não é? E especialmente eu queria citar o Caio aqui, porque nosso mandato já está quase acabando, né, Caio? Acaba no dia 17 de maio, e eu queria agradecer publicamente ao Caio a parceria, a amizade fraterna, a companhia em todos os momentos desses 4 anos que coube a essa dupla conduzir os destinos dessa casa. Eu brinco assim, o Brasil é uma maluquice, né? Imagina ter Caio Boschi como vice, isso é um absurdo.
né? Mas foi assim, e com muita honra para mim, né? Eu tive a companhia dele, quando deveria ser o contrário, mas eu tive uma companhia leal, amiga, um conselheiro sábio, experiente, e a quem eu agradeço publicamente. Muito obrigado, Caio, por tudo. E é isso. Não vou importuná-los mais com as minhas falas de natureza institucional, porque hoje à noite é celebrar a memória e o legado perene e inestimável de Luiz de Carvalho Bicalho. Para tanto, eu passo então a palavra a Caio Boschi, a quem eu peço aplausos de boas-vindas. Boa noite a todos e a todas. Evidentemente que eu inicio por agradecer mais essa gentileza, mais essa deferência, se já não fossem também agradecimentos por essas palavras tão fraternas com que o presidente desta casa, Rogério Vasconcelos de Faria Tavares, sempre se dirige a mim. E essa distinção de poder coordenar os trabalhos dessa noite tão auspiciosa para todos nós. O protocolo diria que eu devesse fazer aqui uma introdução, uma sinopse do nosso homenageado. Eu peço licença para ser redundante, né? Mas às vezes a redundância ela é necessária, pois que todos os dados que vou passar a ler são do conhecimento geral. Trata-se de um livro em homenagem a Luiz de Carvalho Bicalho, professor de filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, na antiga FAFISH, ou FAF, na Rua Carangola 288, falecido em setembro de 1994. Além de professor, o homenageado foi ativista político nos anos 1940, 1950, sendo secretário do PCB, Partido Comunista do Brasil, ou Partido Comunista Brasileiro, como queiram, seção de Minas Gerais, até o final dos anos 50, quando se desligou do partido e passou a se dedicar integralmente à atividade docente. Data desta época, 1962-63, sua participação na fundação da Universidade de Brasília, UNB, ao lado de Darcy Ribeiro e outras personalidades, tendo ocupado um dos cargos mais importantes da administração central da instituição e depois, em razão de desentendimento com Darcy Ribeiro, se desligado do grupo fundador. De volta a Belo Horizonte, foi contratado pelo FMG em 63, onde atuou paralelamente ao Colégio Municipal, se aposentando em 1988. Ao longo de sua trajetória, revelou uma rara sensibilidade para articular a filosofia e a política, em cujas diferentes frentes, repito, partidária ou não, vivenciando as duas faces do eminente intelectual público que ele foi, como intelectual do partido e politicamente engajado, e como professor intelectual da academia, com grande influência na UFMG em seu conjunto, transcendendo a filosofia e a FAFISH, dando o subtítulo daí, o subtítulo do livro, Memórias de uma Trajetória Intelectual e Política. É com muito prazer, então, que passo a palavra à sua filha, professora, doutora, Solange Servinho Bicalho Godoy. Boa noite. Está me escutando? Hoje, para mim, esse dia ele é muito especial. Afinal, eu estou aqui, juntamente com Ivan Domingues, Mira Hermeto, apresentando esse livro sobre o meu pai, Luiz de Carvalho Bicalho, Memórias de uma Trajetória Intelectual e Política. Confesso que não foi nada fácil, nada simples chegar nesse ponto. Mas para chegar aqui eu estive com muitas pessoas queridas.
A ideia de resgatar a memória sobre o meu pai partiu do professor Cid Veloso. Vou contar uma breve história de como tudo isso realmente nasceu. Sempre admirei essa grande figura humana que era o professor Cid Veloso. Ele era um mestre, um democrata e defendia a universidade pública e o Sistema Único de Saúde. No encontro social que eu tive com ele em outubro de 2015, Cid me pediu que assumisse um compromisso com ele. Solange, você precisa contar a história do seu pai. Indaguei sobre o fato que o papai tinha falecido em setembro de 1994. Portanto, seria realmente necessário resgatar essa memória? Ele imediatamente olhou para mim e gentilmente me respondeu: independente do tempo, você precisa resgatar essa memória sobre quem foi o Bicalho. Acredito que irá assumir esse trabalho, pois seu pai sempre será uma pessoa inesquecível. Um militante, um professor, um filósofo, um intelectual, de uma maneira autêntica e indissociável. Depois dessa conversa, fiquei refletindo como iria resgatar a história da vida do meu pai. Cid tinha conseguido me mostrar que esse trabalho deveria ser encarado e, com seu jeito encantador, me mostrou que eu precisava ser ousada. Passaram-se algumas semanas. Em novembro de 2015, o professor Cid esteve na escola de enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele foi lá para me entregar uma fotografia e um livro. A foto foi tirada no Hospital das Clínicas em maio de 1985. E ali estavam presentes Luiz Bicalho, Paulo Saturnino, Cid Veloso, Geraldo Guedes, Rosângela Carrusca, Delcio Salomão, José Renata Moral e Luiz Pompeu. A reunião tratava de um convite para o professor Cid Veloso se candidatar a reitor da Universidade Federal de Minas Gerais. E foi o que aconteceu. O professor Cid Veloso foi o primeiro reitor eleito por voto direto na UFMG em 1986. Sua gestão se caracterizou pela inovação, pela amplitude cultural e interdisciplinar da ação da reitoria e pela democratização da gestão. Ressalto que ele foi um dos fundadores da Caixa de Assistência à Saúde da Universidade, que a gente reconhece como CASU, plano de saúde criado em 1983 para o atendimento à comunidade da UFMG. Ele me entregou um livro dele com um autógrafo muito especial para mim. O livro que ele escreveu estava intitulado Anos 60, Os Movimentos que Mudaram o Mundo. Esse livro apresentava fatos marcantes do período e suas consequências sociais, culturais e políticas. Ele me falou que era um relato nostálgico e que buscava recuperar fatos, momentos, ensinamentos históricos que mereciam ser apresentados. Me disse que talvez a leitura do seu livro pudesse servir de estímulo para que eu compreendesse a real necessidade de resgatar a memória do professor Luiz Bicalho. Foi um momento muito especial para mim conversar com o Cid e ainda ser presenteada com o livro dele. Ele sabia agregar, ele sabia conquistar, e com a sua voz calma e serena, ele me convenceu que eu tinha que assumir esse compromisso com ele. Confesso que foi uma luta interior muito grande, pois meu pai sempre esteve e sempre estará vivo dentro de mim. Eu tenho uma admiração muito grande e especial por ele e sempre senti a sua ausência. Em 2016, estruturei um projeto de extensão denominado Projeto da Memória da Faculdade de Filosofia, UFMG, acervo de depoimentos orais sobre o professor Luiz de Carvalho Bicalho. Esse projeto era para sistematizar os passos dessa caminhada e buscar parceiros que tornariam esse sonho algo concreto. Aproveitei para conhecer sobre a metodologia da pesquisa em história oral. Afinal, para construir a memória sobre meu pai, eu precisava buscar depoimentos das pessoas que testemunharam conjunturas, processos, acontecimentos, modos de ser e de estar com ele, seja na academia, seja na vida política, seja na vida privada.
Fui procurar o professor Cid Veloso para pedir que me orientasse nesse projeto. Mas, infelizmente, fiquei sabendo do seu estado de saúde, que naquele momento se apresentava delicado. Resolvi aguardar o seu restabelecimento para que pudéssemos conversar. No entanto, essa conversa não aconteceu, pois no dia 9 de setembro de 2016, o professor Cid Veloso faleceu. Não pude mostrar a proposta para ele. Fiquei muito triste, sem saber que rumo tomar. Ele era a pessoa que me impulsionou a fazer o projeto, encarar o percurso, que eu sabia que não seria fácil. Fui ao seu velório para oferecer a minha homenagem para ele, uma pessoa que sempre admirei na universidade. Sua morte foi um golpe para todos. Afinal, ele era uma pessoa muito querida. Ele era apaixonado pela UFMG, sempre atencioso e solícito, atuando como democrata e conciliador nas diversas atividades de gestão que assumiu ao longo de sua carreira. Quando fui dar um abraço na sua companheira, a enfermeira e professora Rosenide Sena, essa me disse: Solange, você vai cumprir o que prometeu ao Cid. Irá resgatar a memória do seu pai. Olhei para ela naquele momento de dor e sofrimento, com os olhos vermelhos, respondi que iria tentar, que faria todo o esforço possível para conseguir atender ao pedido dele. Naquele momento tão triste, realmente eu não sabia que direção seguir, pois estava sem referência, sem apoio e sem esperança para poder conseguir cumprir aquela missão apresentada para mim. Sim, missão, pois ali percebi que não poderia desistir, havia uma incumbência. Pensei em desistir em vários momentos, mas eu recebi uma encomenda que precisava ser assumida e concretizada. Em 26 de setembro de 2016, a companheira do professor Cid, a professora Rosenide Sena, faleceu. Ela era professora muito querida na Escola de Enfermagem da UFMG, onde foi diretora na gestão de 1998 a 2002. Praticamente faleceu 17 dias depois do professor Cid Veloso. Vivemos outro momento triste na universidade. A professora Rosani era uma profissional à frente do seu tempo, sempre foi dedicada à universidade e tinha um dinamismo e capacidade de trabalho incríveis, sempre com ideias arrojadas e desafiadoras. Diante desses fatos, fui buscar orientação e apoio com o professor Ivan Domingues. Pessoa querida por meu pai, que sempre o considerou como um filho e amigo. Ivan me recebeu com um carinho muito especial, acolhendo a minha ideia, e com isso fomos estruturando o projeto para que se tornasse um livro que refletisse a história de vida do professor Luiz Bicalho, meu pai, professor e amigo do Ivan. Para iniciar a minha caminhada, eu construí um acervo de depoimentos orais, realizando entrevistas a partir do objetivo do projeto antecipadamente elaborado e tomando por base a interlocução do depoente com o professor Luiz Bicalho. O acervo de depoimentos orais constituiu em 23 entrevistas, numa previsão de 30 horas de depoimentos. Os depoentes que eu procurei e cujas entrevistas conduzi foram Benito Barreto, Caio César Bosque, Gesica Valadares, Delbrando Pontes, Luiz Henrique Bicalho, Níber Salomão, Carlos Roberto Dravin, Ivana Versiani, José da Paz, José Henrique Santos, José Israel Vargas, Newton Bignotto, Lenar Servin de Assis, Paulo Saturnino, Magda Neves, Ricardo Fenati, Rodrigo Antônio de Paiva Duarte, Tomás Haroldo dos Santos, Vera Alice Cardoso e Rosa Bicalho. Cada encontro tinha um grande significado para mim. Eu sentia que o meu pai estava ali, nas vozes daquelas pessoas. Os relatos faziam com que eu revivesse as lembranças dele e, ao mesmo tempo, apontava algumas descobertas sobre fatos que eu desconhecia. As peças daquele quebra-cabeça, às vezes, não encaixavam, mas eu sabia que, em algum momento, tudo seria esclarecido. Quantas vezes, depois das entrevistas, eu escutava em casa aquelas vozes para poder mergulhar nas diversas histórias sobre o meu pai. Quantas vezes chorei em silêncio diante dos relatos que revelavam o quanto era especial. Sim, ele era especial. Que sorte eu tive em ter ele como meu pai, mesmo sabendo que
que muitas vezes ele não poderia estar presente, pois assumia diversos papéis no campo da academia e na política. Quantas vezes que terminava uma entrevista, eu sentia aquela dor da ausência e me perguntava, por que foi embora tão cedo? Fui ao encontro dessas pessoas em diversos locais, e nesse movimento as pessoas sentiam necessidade de falar sobre o papai, de contar histórias sobre ele, de mostrar o quanto ele foi importante na vida delas, de mostrar o quanto sentiam saudades dele. Escutei de coração aberto, pois cada encontro possibilitava conhecer cada vez o meu pai. As lágrimas sempre apareciam, a voz às vezes sumia, pois a minha emoção era grande. Algumas pessoas que tive o privilégio de encontrar, hoje não estão mais aqui. Afinal, a vida prega surpresas na gente. Essas pessoas partiram, o que me entristeceu, pois eu gostaria de poder mostrar para eles que conseguimos concluir o livro e que a contribuição deles foi fundamental. Presto, nesse momento, uma homenagem especial, com muito carinho, ao professor José da Paz, ao professor Tomás Haroldo e ao amigo Galba Santos. Eles participaram das entrevistas e me receberam com muita alegria. Foram maravilhosos, nunca irei esquecer. Como eu queria também que meu pai estivesse aqui, para que eu pudesse entregar a sua história contada por tantas vozes. Nesse caminho, Ivan me apresentou a professora Mira Hermeto, que aceitou participar da organização do livro. Ela abraçou o projeto e, com muito cuidado, me orientou nesse percurso, pois para o recorte histórico e político da vida do papai, iríamos precisar fazer uma busca no banco de dados do Arquivo Mineiro. Uma série de documentos foram realmente consultados, onde, em alguns momentos, destacava o seu movimento no Partido Comunista do Brasil, PCB, e na sua candidatura para deputado estadual pelo partido, como um dos candidatos de Prestes. As entrevistas que foram realizadas pela Miriam, já no final do processo, incluíam a mim, além do meu irmão Marcos Ervim Bicalho e Ivan Domingues. Terminamos a nossa busca de informações e entrevistas no início da pandemia. Esse período foi assustador, pois não tínhamos ideia o que iria significar essa pandemia nas nossas vidas. Podemos dizer que sofremos com o processo de adaptação à educação remota na universidade, bem como a adaptação ao trabalho home office. A pandemia virou a vida ao avesso, e nesse processo tivemos que combinar a docência, o trabalho, a parentalidade. O isolamento social imposto pelo contexto sanitário conferiu limites físicos e fronteiras de afeto. Com o home office, os intervalos, as pausas desapareceram. Enfrentamos um cenário virtual, com reuniões que não permitiam espaço para debates não produtivos, pois não poderíamos perder tempo. Logo, quando um compromisso se encerrava, imediatamente outro começava no minuto seguinte, sem pausa, sem respiro, sem limites. Diante desse cenário, resistimos e continuamos trabalhando na construção da trajetória do Bicalho com mais intensidade, tentando adequar a nova realidade que estávamos vivendo. Foram inúmeros encontros síncronos com todos envolvidos na organização do livro para que pudéssemos consagrar a memória do Bicalho na universidade. Ao longo desse processo, descobri novas características que o tornavam uma pessoa marcante, gerando tanto admiradores. Da minha parte, o sentimento de admiração pelo meu pai crescia a cada descoberta. Isso me tocava muito, somado ao desejo de querer poder compartilhar com ele esse sentimento. Tenho 2 filhas, mas só uma pôde desfrutar por 3 anos da vida dela a companhia com ele. Quando ele faleceu, a minha filha mais nova tinha 45 dias de nascido. Foi um momento muito doloroso, pois eu tinha esperança de que ele iria conseguir recuperar. Durante essa trajetória da construção desse livro, eu ia me fortalecendo e me esforçava para caminhar sem olhar para trás. Realizar essa busca de informações, entrevistando tantas pessoas que contavam fatos que eu desconhecia ou acrescentavam dados às outras histórias, me ajudava a conhecer um lado do meu pai que eu não conhecia. Muitos dos que dispuseram a dar entrevista e que foram amigos do meu pai, ao se aproximarem de mim, me abraçavam e diziam sentir que estariam abraçando o Luiz. A emoção era grande e eu buscava acolher aquela pessoa que falava do meu pai com tanto carinho e admiração. Quem era o Bicalho? Esse projeto foi uma busca do que ele foi, para além do pai que tive como figura pública,
político, professor, intelectual, sindicalista, amigo e parceiro. O que encontramos é o que agora apresentamos nessa publicação. Bicalho, professor Bicalho, Badu, grande chefe Nuvem Branca, São Luís Bicalho, Nuvem Branca. Esse era o meu pai, um pensador, uma liderança intelectual, um combatente do Partido Comunista Brasileiro, um professor marxista e comunista, determinado, perspicaz, cordial, amoroso, bonito, calmo, boêmio, sensível, um lutador, um vencedor de tantas tragédias no plano pessoal, um pai gentil e amável. Ele amava os filhos. Sua lembrança é forte demais. E até hoje confesso que sinto muito a sua falta, pois ele era um pai amigo que me acolhia no seu coração, me escutava diante de tantos conflitos e tantas dúvidas. Confesso que a sua lembrança está viva dentro de mim e sempre mostro para as minhas filhas o quanto o vovô Bicalho era amado, admirado e querido. O exemplo de ser humano, educado, íntegro e ético, que me ensinou muitas coisas na vida. Dentre elas, o desejo da liberdade, de ir e vir, bem como saber escutar e estar disponível para ajudar as pessoas. Tenho orgulho de ser sua filha, especialmente depois de conhecer melhor a sua trajetória, compreendo as palavras que ele terminou o agradecimento ao receber o título de professor emérito. A vida é difícil, mas vale a pena viver. Sim, sim, pai, vale a pena viver e poder lutar pela garantia dos direitos humanos para a população brasileira. Obrigada pelo pai que foi e ainda representa na minha vida. Te amo. Bom. Esse é o filho dele também. Bom, é um momento, a gente fica muito emocionado, né? Não é fácil, ainda mais ser filha de uma pessoa dessa. Eu vou agora pedir para a Daniela Bicalho Godoy. Ela é neta dele, do Luiz de Carvalho Bicalho, e ela vai cantar uma música aqui. É minha filha. Boa noite. Velho companheiro, que saudade de você. Onde está você? Choro neste canto, a sua ausência, teu silêncio e a distância que se fez tão grande e levou você de vez daqui. Sabe, companheiro, algo em mim também morreu, desapareceu junto com você. E hoje esse meu peito mutilado bate assim descompassado. Que saudade de você.
Sabe, companheiro, algo em mim também morreu, desapareceu junto com você. E hoje esse meu peito mutilado bate assim descompassado. Que saudade de você. Muito bem. Muito bem. Obrigado. É algo que eu gostaria de cantar para ele. Mas está cantando. Tem um filme que a gente fez, é breve, um filme curto, mas é uma forma de trazer ele aqui, né? Depois dessa música linda que a Dani prestou, né? Cantou para ele. Então, Guto, por favor. Acho que eu vou sentar ali, vou voltar depois. Acho que dá para ver, cara. Dá para ver? Dá para A gente pode sentar. Dá para ver, dá para ver. Tá, né, Solange? Dá para ver. Eu falo que é um seminário relativamente restrito. Não estou, de maneira alguma, decepcionado com o número de alunos. Está ótimo, muito bem assim. Estão aqui os mais interessados. Chefão, você coloriu? Qual que é o seu candidato? Meu candidato é Roberto Freire, que não vai ganhar e que não tem a menor possibilidade de ganhar. Mas é uma postura. Quando eu me formei na Faculdade de Filosofia, em 1943, já vai tempo, né? Mas depois, participando do movimento estudantil, eu não pensava em lecionar, não. E me entreguei de corpo e alma à política e em 40 campanha pela anistia, contra a ditadura, aquilo tudo. E foi justamente para facilitar a vida de quem quer conhecer o Capital de verdade que o professor de filosofia Luiz de Carvalho Bicalho decidiu publicar um resumo das 2.000 páginas de Marx. O livro nasceu no começo dos anos 80, quando o professor dava aula de marxismo no curso de mestrado em filosofia da UFMG. Ele distribuía resumos de O Capital entre os alunos para ajudá-los na leitura do livro de Marx. Esses resumos foram transformados em capítulos do livro que o professor vai lançar em abril pela editora Novos Rumos. Ele esclarece que as 600 páginas de sua obra não substituem a leitura de O Capital, só ajudam a facilitar o estudo do livro de Marx. E para quem acha que Marx está fora de moda, o professor garante: a perestroika não derrubou a atualidade de O Capital. Como é que é, professor? Como é que surgiu esse livro na sua cabeça? É o seguinte, esse livro é anterior à perestroika. Mas eu o faria hoje também. Esse livro surgiu no curso mestrado de filosofia da Universidade, da Federal. Havia a disciplina marxismo. Eu fui incumbido dessa disciplina. Nós estamos aqui com o professor Luiz de Carvalho Bicalho, Ailton, que é aposentado da UFMG, onde trabalhou numa área difícil, que é a filosofia, e acaba de lançar Karl Marx, Resumo Literal. André, eu creio o seguinte: nós podemos encarar o Capital sob dois aspectos. Primeiro, que é uma obra teórica. E nisso, por que editar hoje o Capital? Então eu poderia replicar: se não se edita Platão, não se edita Aristóteles, por que não o Capital? Agora, é uma obra máxima da humanidade. É uma obra clássica, claro. E, a meu ver, não há melhor interpretação do capitalismo
uma interpretação lúcida e coerente do capitalismo, sobretudo do século XIX, mas com implicações no capitalismo de hoje também, não há obra mais completa, mais lúcida do que a de Marx. Né? Mas não é uma obra fácil. Eu tenho a impressão que se não houver um comprometimento funcional, dificilmente uma pessoa lê individualmente o Capital. Quer dizer, no meu caso, por exemplo, eu estava comprometido com o curso. Os alunos também estavam comprometidos com o curso. Agora, então, este livro surgiu de textos básicos, assim, para aula. Entende? Era texto, assim, quase que uma provocação do estudo, do debate das ideias. E depois, certo, então, isso foi reunido e deu isso que eu chamo de resumo literal, mais uma condensação do Capital. Porque a minha preocupação não era interpretar, era expor, se possível, com as próprias palavras de Marx, a obra, o Capital. Por isso é que eu chamo mais uma condensação que propriamente resumo. Não se pode tirar de Marx que foi a análise mais lúcida do capitalismo feita até hoje. Quer dizer, isso ninguém nega o que Marx fez em relação à análise do sistema capitalista da sua época. Isso não significa que o capitalismo não se tenha modificado e que hoje as análises de Marx têm que ser prolongadas, enriquecidas, mas partindo de Marx. Então, por favor, professora Solange Bicalho. Bom, eu queria fazer alguns agradecimentos que são muito importantes para a gente, em meu nome, em nome do Ivan Domingues, em nome da Mirer Meto. A gente queria agradecer algumas pessoas, para que realmente a gente conseguisse chegar aqui. Professor Walter Menon, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Faculdade de Filosofia da UFMG. Quero agradecer ao professor Oreste Diniz Neto, em memória, que foi diretor da Faculdade de Filosofia da UFMG. Ao atual diretor da Faculdade de Filosofia da UFMG, o professor Bruno Pinheiro Vanderlei Reis, e a vice-diretora professora Thaís Porlando de Oliveira. Professor Carsalade, diretor da editora da UFMG. Quero agradecer Jerônimo Coelho, coordenador editorial da editora da UFMG. Ressalto aqui o belo trabalho da capa do livro e todo o apoio que nos deu durante todo esse processo. A fotografia da capa do livro ela foi feita pela professora Ana Soares. Eu quero aproveitar e agradecer a essa equipe toda da editora, né, que é a Anne Silva, da Relação aos Direitos Autorais, Eliane Souza, da assistência editorial, Alice Bicalho, da preparação de textos, Fernando Freitas, projeto gráfico, Ederson Siriaco, da formatação e montagem da capa, a Bruna Porto, do auxílio das pesquisas históricas. Quero agradecer também ao APUB, Sindicato de Professores da UFMG, na pessoa da presidenta do sindicato, professora Maria Rosário Barbato. Quero agradecer a nossa querida Iderneia Birgel, aqui presente, pelo cuidadoso trabalho de revisão do livro.
Podem bater palmas também para o Jerônimo, que ele também está presente. Quero agradecer as pessoas que foram entrevistadas por contar a história sobre o meu pai. Benito Barreto, Caio César Bosque, Jejica Valadares, Idelbrando Pontes, Luiz Henrique Bicalho, filho dele, mais velho, Níbia Salomão, Galba Santos, Carlos Roberto Dravin, Ivana Versiani, José da Paz, José Henrique Santos, José Israel Vargas, Nilton Bignotto, Lenar Servin de Assis, é minha mãe, Paulo Saturnino, Magda Neves, Ricardo Fenati, Magda Neves aqui presente, Ricardo Fenati, Rodrigo Antônio de Paiva Duarte, Tomás Haroldo Mota dos Santos, eu não sei se a Yara está presente, Vera Alice Cardoso da Silva, Rosa Bicalho aqui presente, sobrinha, Marcos Ervinho Bicalho, outro filho dele, também presente, Ivan Domingues, presente. Eu presto com muito carinho a minha homenagem e agradecimento às pessoas que não estão mais entre nós, que participaram dessa entrevista, que foi muito importante para a gente. É o José da Paz, Galba Santos e Tomás Haroldo Santos. Quero agradecer à Academia Mineira de Letras, na pessoa do seu presidente jornalista, Rogério Faria Tavares, que, ciente da iniciativa, gentilmente nos propôs o lançamento do livro nesse belo espaço da Academia. Quero agradecer ao Guto Cortes e a Tamires Muniz, que estão aí por conta do audiovisual da Academia, filmando, registrando esse momento, que também vai ser guardado. Quero agradecer ao Daniel Godoy pela sua musicalidade, pela sua presença, por estar aqui com a gente, prestigiando. Pai da minha filha. Da outra também. Ai, meu Deus. Quero agradecer a minha filha, Daniela Bicalho Godoy, pelo seu canto que tanto encanta. Muito obrigada. Isabela aqui presente. Muito obrigado, Solange Bicalho Godoy. Passo, então, a palavra à professora doutora Miriam Hermeto. Boa noite a todos e a todas. É muito difícil falar depois da Solange e da sequência de homenagens tão emocionante que a gente viveu aqui agora. Eu agradeço também por isso, viu? Bom, apesar de faficheira desde os 17 anos e com alguma familiaridade com as histórias de vida dos comunistas mineiros, em função das pesquisas das quais participei no Núcleo de História Oral desde 1991 e depois dos estudos desenvolvidos sobre o tema, até muito recentemente, Luiz Bicalho compôs meu cotidiano apenas como homenagem a um professor tão querido da Fafiche UFMG que deu o nome ao auditório do primeiro andar. O Bicalho, como a gente chama o auditório, é onde acontece boa parte das atividades maiores da unidade, um nome que circula muito no nosso dia a dia e que o torna presença. Foi, por exemplo, onde realizou-se a minha defesa de tese de doutorado, uma dessas lembranças que passou a compor meus quadros de memória de forma inconteste. Foi só em 2018 que tive a ocasião de conhecer mais profunda e adequadamente a trajetória do homem Luiz de Carvalho Bicalho em suas diferentes personae. Naquele ano, os professores Solange Bicalho e Ivan Domingues, eu vou tirar do pedestal. Estou brigando com o pedestal. Naquele ano, os professores Solange Bicalho e Ivan Domingues procuraram meu querido colega, professor Rodrigo Pato Samota, que está lá no fundão, pesquisador de referência sobre a história política contemporânea, com especial dedicação à cultura política comunista e ao anticomunismo, em busca de parceria para a construção de uma biografia do Bicalho.
Solange já havia realizado boa parte das entrevistas que serviram de fonte para o ensaio biográfico que compõe o livro que hoje entregamos a vocês e procurava formas de lidar com elas. Rodrigo, então, indicou que me procurassem na condição de coordenadora do Núcleo de História Oral do Laboratório de História do Tempo Presente, laboratório que coordenamos juntos há alguns anos. Nesse ínterim, todos compreenderão, então, porque os meus 3 agradecimentos pessoais, relativos ao livro que ora têm em mãos ou que terão daqui a pouco, são direcionados aos queridos colegas Rodrigo Pato Samota, Solange Servim Bicalho Godoy e Ivan Domingues. O primeiro, pela indicação que me possibilitou o trabalho e aprendizado. Aos outros 2, pela generosidade dessa parceria, pelo caminho delicado que trilhamos juntos, pelo resultado de qualidade a que chegamos. Essa é também uma oportunidade para fazer um esclarecimento importante. O Núcleo de História Oral do Laboratório de História do Tempo Presente é o espaço contemporâneo do antigo programa de História Oral, criado na década de 1990, na verdade, em 1989, que guarda o acervo documental produzido ao longo dessas 3 décadas. Havia, portanto, uma expectativa de quase todo mundo, da Solange, do Ivan, em alguma medida dos professores da Fafiche, de parte dos entrevistados, de que ali pudessem ser depositadas as entrevistas produzidas por Solange sobre o Bicalho. No entanto, a política de acervo do órgão não permite a recolha dessa documentação, a despeito da sua grande qualidade, e ela é real, em função do fato de que as entrevistas não foram produzidas de acordo com os procedimentos metodológicos que são praticados pelo grupo de pesquisa, historicamente, tampouco foram produzidas no âmbito de um projeto de pesquisa devidamente registrado ali. As histórias orais são muitas, né? Então, e cada acervo acaba tendo a sua política própria. Assim sendo, as entrevistas ficarão sob guarda e posse de Solange, no acervo particular da família Bicalho. Nessa oportunidade, também reitero os agradecimentos feitos anteriormente a cada um dos entrevistados que se dispuseram a dividir conosco seu tempo, suas experiências e suas memórias sobre o Bicalho. Na pessoa do professor Caio César Bosque, meu eterno mestre, agradeço a cada um deles, a cada um de vocês. Pois bem, foi no contato com as muitas entrevistas já produzidas por Solange, na busca de mais documentos para a pesquisa, que conheci a trajetória do Bicalho. E algumas informações próprias de uma historiadora da memória passaram a me acompanhar nesse processo. Por que é que ele não havia sido entrevistado pela equipe do programa de História Oral? Por que é que a sua presença na Fafiche de hoje resume-se à referência espacial? Quais foram os caminhos desses esquecimentos? Foi com essas questões que encarei o desafio de integrar essa equipe como a única pesquisadora sem intimidade física e afetiva com o sujeito Luiz Bicalho. É curioso, né? Porque, do ponto de vista da pesquisa, isso, em geral, é considerado uma grande vantagem. Mas eu já entrei nessa equipe com uma enorme desvantagem, porque eu não sabia nada do que eles sabiam. Ao construir alguma intimidade intelectual com ele, por meio dos vestígios que encontramos nas memórias de outros e em documentos de acervos, fui compreendendo por que o Bicalho não foi identificado como possível entrevistado pelo Núcleo de História Oral. Ele próprio, apesar de não negar o passado no PCB, assumiu integralmente a identidade de professor de filosofia na UFMG. E era assim reconhecido pelos colegas no início da década de 1990. Pude compreender também por que, para os que não lhe foram contemporâneos, Bicalho é uma referência espacial na Fafiche. Como instituição, a faculdade não tem tradição de guarda e reflexão sobre a sua própria memória. O que este projeto, ora traduzido em livro, tensiona de braços dados com um outro projeto que chama Memória Fafiche, criado em 2017, pelo qual o professor Ivan Domingues é um grande responsável. Bom, e foi também guiada por essas questões e algum distanciamento temperado pela intimidade das fontes que escrevi o ensaio biográfico que compõe essa publicação, a 4 mãos com a sua filha, que se tornou também pesquisadora da sua história. Um texto que, por meio da trajetória de Bicalho, pretende dar ao leitor possibilidade de dialogar também com as tradições que esse homem, comunista, professor de filosofia, pai de família, marido e amigo, partilhou e ajudou a construir na Belo Horizonte da segunda metade do século XX. Tendo agradecido a possibilidade de participar do projeto de pesquisa editorial, então, eu vou cumprir aqui a minha última missão, a última missão que me foi dada para a comunicação dessa noite. Eu vou apresentar a vocês qual é a estrutura que nós, organizadores, concebemos para o livro, que vocês vão receber daqui a pouco, composto de 4 partes, que, embora tenham naturezas distintas, pretendem ser complementares. A primeira parte, ensaios biográfico e intelectual, compõe-se do relato da nossa relação com o homenageado e de 2 artigos que são o alicerce do livro e justificam seu título.
são os nossos artigos autorais. Por Entre Filosofia, Política e Afetos, o limiar biográfico de Luiz Bicalho, escrito por Solange Bicalho Godoy e por mim. E A Trajetória Política e Acadêmica de Luiz Carvalho Bicalho, um ensaio de história intelectual, por Ivan Domingues. A segunda parte, Escritos de Luiz de Carvalho Bicalho, é uma reunião de textos produzidos por ele entre 1971 e 1994, escritos ou falados. Os falados foram transcritos, inclusive aquele que vocês viram ali, aquela aula que está no vídeo, que ele está falando para estudantes no Colégio Marconi, e que abarcam suas atividades acadêmica, política e propriamente biográfica. O conjunto vai dos estudos sobre Sartre e Marx, suas grandes afinidades eletivas e paixões intelectuais, e escritos sobre a história da velha Faculdade de Filosofia, passando por reflexões do gênero memorialístico, como é o caso do obituário dos professores Arthur Veloso e Morce Belém Teixeira, pela vertente política, com escritos sobre a cassação do registro do PCB nos anos 40, publicado décadas depois, bem como sobre a greve dos professores de 1984, chegando à vertente biográfica, autobiográfica, com o último currículo vitae que Bicalho produziu e com o discurso de professor emérito, seu último escrito, pouco tempo antes do seu falecimento. A terceira parte, Escritos sobre Luiz de Carvalho Bicalho, é um mosaico que inclui as manifestações produzidas à época da cerimônia de entrega do título de professor emérito e imediatamente após a sua morte. A cerimônia de entrega do título de professor emérito, os autores são os professores Hugo Pereira do Amaral e Ivan Domingues. As homenagens póstumas por Benito Barreto, Clara Grimaldi, Délcio Salomão, todos eles publicados em um número especial da revista Caminhos, do qual publicamos também o editorial. E, finalmente, um escrito inédito de Benito Barreto sobre a persona Badu, do seu amigo Luiz, então militante do PCB. Ele entregou esse escrito a Solange na época da entrevista e nós achamos que tinha muito sentido compor esse conjunto de escritos sobre o professor Bicalho. Esclarecemos também que os materiais que integram a segunda e a terceira partes, escritos há várias décadas, exigiram ajustes de diferentes naturezas durante o processo de editoração. Revisão de vernáculo, modernização de ortografia, mudança no uso de ênfases, introdução de glosas e recortes em artigos de diferentes proveniências e em texto inédito de Bicalho, algumas mudanças na passagem de texto oral para texto escrito, enfim, um trabalho editorial para dar alguma unidade ao conjunto. E, por fim, mas não menos importante, a quarta parte do livro, vocês também conheceram no vídeo que passou agora há pouco, é um caderno de imagens, com fotografias de Bicalho em diferentes ocasiões e circunstâncias de vida, desde o tradicional álbum de família e registros de convívio com amigos, aos registros da vida política e acadêmica. Bom, a gente espera que vocês tenham uma boa leitura, que tenham possibilidade de, como nós, se encantar com essa trajetória, e a gente agradece profundamente a presença de cada um aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, Miriam Hermeto. E com o mesmo prazer, passo a palavra ao professor doutor Ivan Domingues. Boa noite a todos e todas. É com grande alegria que eu me associo a Solange e a Miriam nesta festa de lançamento do livro em homenagem ao meu grande amigo, depois de ter sido meu professor, Luiz de Carvalho Bicalho. Livro que nós três organizamos e para cuja realização demos o melhor de cada um e de cada uma de nós, no esforço coletivo que nos consumiu cerca de 5 anos de muito trabalho. Começo com algumas palavras sobre o livro. Publicado pela editora UFMG, a coleção que o hospeda é a Incipit. Como mostra a capa, vem a ser o novo selo da editora, criado em 2019, que evoca o motto da universidade escolhido desde a sua fundação. A expressão latina Incipit Vita Nova, cunhada por Dante Alighieri, no seu livro famoso, em alusão aos ciclos da vida.
e a qual pode ser traduzida por iniciar uma vida nova. Especificamente, no caso da Incipit, uma coleção consagrada à memória institucional da universidade, como eventos de natureza diversa, a exemplo do Festival de Inverno, cuja trajetória, cuja história é celebrada no livro Mundos Possíveis, Culturas em Pensamento, de Mônica Medeiros Ribeiro, bem como coleção consagrada à memória de indivíduos ilustres que estavam no começo, quando tudo teve início, e cujos legados passaram a integrar a história da instituição, como foi o caso de Luiz Bicalho. Além desses dois propósitos, o selo visa igualmente a dar vazão e visibilidade a outras iniciativas, em consonância com outras acepções do verbo incipere, voltadas não para o passado, mas para o futuro, no sentido de iniciar, semear e empreender alguma coisa, ao apoiar jovens da nova geração com o potencial de iniciar uma vida nova ou um novo ciclo. E assim, renovar a universidade como instituição acadêmica e espaço intersubjetivo. Contudo, não foi este o caso de Luiz Bicalho, quando Solange e eu acertamos com o PPG em Filosofia e a editora UFMG as linhas gerais do projeto da edição do livro. Lembrando que o homenageado já fazia parte da história e do patrimônio imaterial, da UFMG, desde há muito tempo, cujo nome estava estampado em um dos auditórios da Fafiche, que foi justamente sua alma mater. E tendo sido ele, da primeira turma, quando a velha FAF e a sua seção de filosofia foram fundadas nos idos de 1939, na Rua Tamoios, na antiga Casa de Itália. Então, se o livro de João Antônio, A Presença do Espírito de Minas, a UFMG e o Desenvolvimento de Minas Gerais, inaugura na coleção Incipit, com seus 6 livros hoje, publicados, o livro do João inaugura a memória da história institucional da velha Universidade de Minas Gerais, o nosso livro sobre Luiz Bicalho é o primeiro e até agora o único da vertente da memória dos indivíduos ilustres, tendo sido ele o escolhido para começar a série. E ele que foi uma verdadeira instituição e era venerado por todo mundo, ou quase. Porque vocês conhecem a frase do Nelson Rodrigues. Então não era bem isso. No combinado que Solange, Miri e eu fizemos, pensando na mesa de hoje, com a preocupação de não sermos repetitivos, Solange ficou com a história de vida do pai dela, Miri ficou com a estrutura do livro, a gente acabou de ver, e eu fiquei com a biografia intelectual. E desde logo, de minha parte, como veremos, focalizando o professor Bicalho, como o chamávamos, a um só tempo como intelectual acadêmico, com a vida dedicada à academia, depois de ter saído do Partido Comunista, que de resto nunca saiu dele, e como intelectual público, na acepção de intelectual político, dentro e fora da academia. Facilitado pelas falas de Miriam e de Solange, sem poder entrar em pormenores, lembro aos presentes que vocês encontrarão do próprio punho de Luiz Bicalho o acerto de contas dele consigo mesmo, no plano pessoal, dos tempos de sua militância, quando ele é chamado de Badu, em seu discurso de professor emérito, que aparece no fim da segunda parte. Lá vocês vão se deparar com uma análise agudíssima do stalinismo. Ele mesmo, Luiz, auto-implicado nas análises. Ao voltar aos tempos do relatório Khrushchev,
em fins dos anos 50. Tal como eu vejo, trata-se de uma das melhores coisas que o Luiz Bicalho escreveu sobre esses tempos de sua existência, marcada pelo maior dos idealismos morais e políticos, levando-o a se entregar de corpo e alma à causa e ao partido, e ao mesmo tempo, marcada pela maior das decepções políticas e das catástrofes pessoais. Depois que sua primeira mulher se deu a própria morte, e desde então ele nunca mais foi o mesmo. Fica aí, portanto, a indicação. Já o perfil de Luiz Bicalho, professor e acadêmico, o leitor do livro vai encontrar no artigo de Délcio Vieira Salomão, intitulado Bicalho, o Professor, que aparece na terceira parte, lembrando que Délcio era muito amigo dele e conhecia de perto essa faceta do nosso homenageado. Da lavra do homenageado, cujo itinerário intelectual ia de Marx a Sartre, e cuja amostra, o selecta das coisas que ele publicou, o leitor encontrará na segunda parte do livro, na antologia de textos que Solange, Miri e eu selecionamos, cabe destacar, no tocante a Marx, a apresentação do livro sobre o Capital, que saiu de seminários que ele ministrou no curso de mestrado em filosofia, dos anos 70 e 80, do qual eu participei, e que foi um verdadeiro acontecimento para todos nós. O curso atraía gente da FAFISH toda, de outras faculdades, enfim, de toda a UFMG. E, bem, então, um acontecimento. Já com respeito a Sartre, cujos lugares sagrados de sua memória ele visitou em Paris, como o Café Flore, hoje um tanto desfigurado, eu estive lá recentemente, eu destacaria do Sartre o artigo Razão Analítica e Razão Dialética. Na origem, uma conferência proferida no DA FAFISH, depois publicada e republicada, antes na versão de biógrafo, álcool, e depois publicada e republicada, e que todo mundo da esquerda marxista leu e discutiu naqueles tempos. Um sucesso de público e de crítica, portanto. Há ainda um extrato da tese de livre-docência, da qual eu retirei um capítulo luminoso, cobrindo o primeiro Sartre da fenomenologia, da época de O Ser e o Nada, e o segundo Sartre, próximo do marxismo, da época da crise da razão dialética. Todos esses textos dão uma ideia bastante precisa e instigante da biografia intelectual de Luiz Bicalho. Gente, eu tenho que resumir, eu não posso entrar em detalhes aqui. Ao tocar nessas coisas, é preciso deixar claro que o livro é fruto de um esforço coletivo. Solange já mencionou isso aqui, composto com a ajuda do próprio homenageado, de seus depoimentos e da coisa que ele escreveu, das coisas, bem como com a ajuda dos amigos, familiares e pessoas próximas. Solange falou das entrevistas, um total de 23, depois mais 3, que tem a minha, que tem a do Marcos, e tem a dela própria, um total de 26, de um monte de gente aqui presente, as quais não puderam ser publicadas. A Bíblia já esclareceu isso, mas que foram essenciais para modelar a figura do indivíduo e do intelectual que tínhamos em mente. Delas eu me lembro do depoimento de Vera Alice, e que em grande parte coincidiu com o meu, a gente não combinou nada, ao evocarmos ela e eu um traço pouco conhecido da figura
de Luiz Bicalho como professor é que mestre Bicalho, com todo aquele sorriso, com toda aquela empatia e com toda aquela comunicabilidade, sofria muito antes de entrar em sala de aula e ficava angustiado e mesmo deprimido quando chegava domingo à noite e a segunda-feira fatídica se aproximava. Depois ele entrava e era uma festa quando ele entrava em sala de aula, né? Mas sofria muito antes. Outros colegas e amigos, como Carlos Dravin, que Dravin está ali, né? E eu mesmo, evocamos esses nossos depoimentos, e eu mesmo, em meu ensaio de história intelectual, justamente o lado boêmio do nosso homenageado, com direito a noitadas inesquecíveis no Alpino, né, na área central da cidade, ou então nos happy hours de fim de tarde, no Bar do Gordo, da Fafiche da Carangola, né, Dravin? Ou da Dona Xepa e do arroz com feijão nas imediações da Contorno, com Leopoldina e Levindo Lopes. Né, Cássio? Você também ia lá. Sem contar a bela varanda do restaurante do Minazum. E Caio fazia parte da turma de 15 para 11. Depois o Caio vai contar isso aqui. Para concluir, eu gostaria de destacar, numa vertente, 2 depoimentos de Benito Barreto, afamado escritor, membro da Academia Mineira de Letras e, durante décadas, amigo chegado de Luiz Bicalho, correligionário de partido e um pouco mais jovem do que ele. O primeiro depoimento é um obituário instigante que ele publicou por ocasião da morte do amigo, o qual foi republicado na 3ª parte do nosso livro com o título Um Mineiro com Sentimento do Mundo, cujo título evoca Carlos Drummond de Andrade, quem Luiz Bicalho muito admirava, tendo eu lembrança da Rosa do Povo, que ele declamava muito. O segundo depoimento é o último do nosso livro, antes das fotos que constituem o que chamamos de um álbum de família, um verdadeiro tesouro que Solange guardava entre seus pertences e agora, com toda generosidade, né, ela passou a compartilhar com todos vocês, né, aqui presentes. Trata-se de um depoimento pungente, estou falando Benito, de um depoimento pungente, destes que apunhalam a alma, e que Benito entregou a Solange ao modo de frases enumeradas, concisas e algo extrínsecas, seguidas de comentários elucidativos, e, no entanto, uns e outros certeiros e repletos de emoção, cujo conjunto recolhemos com o coração partido e mudamos apenas a forma, né, para fins de publicação. Ficam aí, portanto, os registros e as indicações de alguém que, durante toda a vida, além da esposa Irá, foram amigos íntimos de nosso homenageado e que merecem toda a nossa deferência. Noutra vertente, no que me toca pessoalmente, e eu peço licença, eu que fui muito próximo de Luiz Bicalho, gostaria de destacar 2 coisas. Uma, no plano pessoal, ao evocar um outro traço de caráter do nosso homenageado. Benito chegou? Benito chegou. Então, gente, vamos bater umas palmas aí para o Benito. Cadê ele? Muito bom. Depois de 3 anos, o Benito saiu. Acompanhado de Laura, sua filha, nossa querida amiga também. Laura Barreto e Benito Barreto. Maravilha. Muito bom. A pena que não escutou, depois eu vou comentar com ele. Então, voltando aqui, né, em outra vertente, né, aqui no que me toca, né, pessoalmente, eu que fui muito próximo de Luiz Bicalho, gostaria de destacar 2 coisas. Estou voltando aqui ao ponto.
Uma no plano, que eu digo, no plano pessoal, ao evocar um outro traço de caráter de nosso homenageado, tendo com ele convivido de perto por uns bons 20 anos. Outra, no plano interpessoal, compartilhado com outros colegas e amigos, ao evocar outros traços de sua personalidade marcante, os quais eu tornei públicos em minha laudácio ao mestre Bicário, por ocasião da solenidade de professor emérito, que aparece na terceira parte. E agora, igualmente, ao publicar o livro, quando tive a ideia de lhe dedicar um ensaio de biografia intelectual, já referido, e que veio a lume na segunda parte. Pois bem, na laudácio, ao evocar um outro traço de caráter da personalidade de nosso homenageado, que marcava quase tudo que ele fazia e dizia, ele que, como ninguém, soube aliar o pensamento e a ação, a filosofia e a política, com rara habilidade e com toda aquela simpatia pessoal, era, no entanto, duríssimo e intransigente com os amigos e os colegas próximos, cobrando tomadas de posições e defendendo as suas, como me lembrou a Dias Magda, e como bem o sabem as pessoas mais chegadas, Davi, né, e outros aqui presentes. Ao mesmo tempo, em certas situações, ele era extremamente soft, ameno e tolerante com os inimigos e o pessoal da direita, como eu mesmo pude testemunhar, não faltando gentes dessas extrações que o admirassem, como pessoa e indivíduo, e não certamente porque era um intelectual marxista. Donde o paradoxo, que eu cunhei na minha laudácio, segundo o qual o mestre Bicário era amigo dos inimigos e inimigo dos amigos. Finalizando, no meu ensaio de biografia intelectual, além de evocar o extremo bom gosto de Luiz Bicário, que combinava tudo com tudo, as meias, combinava tudo com tudo, as meias, os cintos, as camisas e os blazers inconfundíveis, vocês viram ali no filme, no vídeo, valendo-lhe a reputação de socialista granfino, eu evoquei um outro traço de caráter do nosso homenageado. É que Luiz Bicário, sumamente progressista e moderno no plano das ideias, no plano da política, né, assim como das ideias políticas, era, como todo bom comunista daqueles tempos, um eminente conservador no plano moral e nas relações interpessoais, como pude experienciar diretamente eu mesmo. Ele, que detestava separações e fazia tudo para impedir que elas se consumassem. Paradoxo que eu explorei no livro, ao falar da moral comunista, a moral comunista e da moral do comunista. Na esteira, do artigo de Trotsky, a moral deles e a nossa, né? Com a moral comunista na linha de frente, ao contrapor a moral burguesa e a moral proletária, se não bolchevista, digamos assim, né? O nosso contra eles. E na esteira, né, do excelente livro de Jorge Ferreira Ferreira, a que eu cheguei ao seguir uma pista de Mira Hermeto, com a moral do comunista e do comunista brasileiro na linha de frente. Estou me referindo ao livro Prisioneiros do Mito, Cultura e Imaginário Político dos Comunistas no Brasil, 1930-1956, né? E coincide muito com o período, né, do Luiz Bicário, e cuja publicação data, né, de 2002. Pois bem, como sempre, tudo no mundo de Luiz Bicário terminava, no plano pessoal,
com seus filtros específicos, fazendo lembrar a moral da ambiguidade de Sartre, de Simone, né, e dos existencialistas, de modo que o mestre Bicalho, que todos nós venerávamos, ele que detestava separações e combateu a minha, e como? No fim do meu primeiro casamento, acabou, como grande amigo meu que era, e com a sua capacidade extraordinária de vencer os gaps geracionais, e como ninguém em nossos meios, acabou, digo, por me apoiar, por me acolher em seu apartamento da rua Magalhães Drummond, durante meses, e no fim, por ser meu padrinho de casamento, gostando demais de Thelma e de seus pais. É isso. Termino aqui com essas lembranças, evocando a minha saudade, minha imensa saudade, do grande amigo e mestre, que foi embora em 1994 e até hoje continua vivo em minha memória, devendo ainda continuar até o fim de meus dias. Boa noite e meu muito obrigado pela presença de vocês ao acolherem o nosso convite nesse lançamento festivo, nesta noite inesquecível proporcionada pela Academia Mineira de Letras, na pessoa aqui, né, do seu presidente, né, Rogério Tavares. É isso. Muito bem. Os cumprimentos ao professor Ivan Domingues. E, a partir de agora, vocês certamente vão se deparar com o inverso da realidade. Porque o protocolo diz que fica para o final aqueles que têm o que dizer, ou aqueles que têm autoridade para falar. A inversão é absoluta, ou seja, coube a mim, por mais uma deferência dos 3 organizadores deste livro, uma solicitação no sentido de falar alguma coisa. O que vou dizer empobrece, e em muito, aquilo que os meus antecessores o fizeram. Ninguém acredita, Caio. Como integrante... Espere o final. Como integrante desta casa, não posso deixar de reiterar aos organizadores da obra, que agora nos congrega, os melhores agradecimentos pela deferência com que distinguem a Academia Mineira de Letras, nela realizando o lançamento deste bem-vindo e muito merecido livro-homenagem. Permito-me supor que Luiz de Carvalho Bicalho também se rejubilaria. Afinal, pertenceram à Academia Mineira de Letras o seu mestre Arthur Versiani Veloso e alguns dos seus mais diletos amigos, como Valdemar Versiani dos Anjos, Francisco de Assis Magalhães Gomes, e, para nossa alegria, ainda hoje nela convivemos com José Henrique Santos e o singular camarada e fraterno amigo de Luiz Bicalho, Benito Barreto. Seria, pois, uma impertinência sem limites falar de Bicalho ou do Bicalho depois da leitura da obra que aqui e agora nos reúne. Lá estão, ou aqui estão, zelosamente reunidas, circunstanciada a trajetória do nosso homenageado, a reprodução de vários de seus textos e de outros tantos sobre ele, significativos depoimentos, a que se somam um conjunto de representativas fotografias. Não posso ser, e não serei, desrespeitoso com os presentes, arvorando-me em analista do militante, do político, do intelectual.
Não posso e nem ouso tratar da produção filosófica de Luiz de Carvalho Bicalho. Teoria do valor, renda fundiária, dialética materialista, crítica da razão dialética, evolução do pensamento de Sartre, marxismo existencialista e vamos assim por diante. Quem sou eu para penetrar em tal seara? Na obra que temos às mãos, secundado por vários estudiosos de sua trajetória intelectual, Luiz Bicalho, com didatismo, rigor e estilo, aborda, destrincha, equaciona esses universos. Com a paciência e a complacência de todas e de todos, egoístamente, tentarei, assim, falar um pouco sobre minhas relações com o Bicalho, com o mestre incessante, com o amigo. Como foram todas e todos os que, tendo-o como professor, em seguida tornaram seus companheiros e contínuos admiradores. Conheci-o e fui seu aluno no meu 2º ano de curso clássico do Colégio Municipal. Isto em 1964 e no ano seguinte. Quantas lembranças das análises e discussões das Lecciones Preliminares de Filosofia de Manuel Garcia Morente, da tentativa de introdução à fenomenologia pelo texto homólogo de François Lyotard na inesquecível coleção Que Seja. Em 66, continuaram os contatos, ainda que menos intensos, já agora no icônico prédio da Rua Carangola 288. Encontros minimamente facilitados pelo fato dos departamentos de Filosofia e de História estarem, então, abrigados no 8º, o último andar da FAF. Dessa forma, e desde o início, o professor permitiu-me continuamente ser seu amigo. Privar com Bicalho foi para mim e para todos e todas que tiveram esse privilégio uma dádiva, não há outra palavra. Na realidade, amigo que, sem perceber e sem que fosse essa a sua intenção, foi nosso professor para sempre, em perspectiva marcadamente socrática. Se com Marc Bloch e Lucien Febvre, lidos nos meus primeiros tempos de curso de graduação, aprendi que história é vida, que o estudo da história é a história dos nossos dias, ela se pauta pela compreensão da realidade presente. E com Bicalho, introjetei melhor esses postulados e, acima de tudo, com ele vivenciei história, efetivamente, dialogicamente. Diálogos sobretudo havidos em mesas de bar ou em rodas caseiras. Daí, permitam-me algumas saudosas menções. Introduzi-me no circuito do restaurante Alpino, em frente à sua casa, no edifício Mantiqueira, na rua Tupinambás, com Bahia. Ali e em outros sítios, usufruí do convívio e dos ensinamentos de seu amigo Armando Greco, de José Olegário Ribeiro de Castro, de Delcio Salomão, Daniel Eliazaro, Clara Grimaldi, José Renato Amaral, Tarcísio Ferreira, Hildebrando Pontes, Galba Santos, Lena de Paula Lima, Ivan Domingues, Angélica Valadares, Ivana Versiani, muitos e muitos outros mais. Em Luiz Bicalho, a generosidade extrapolava a esfera intelectual. Era, em si, na totalidade, um homem generoso. Tendo uma vinculação precária com o FMG, logo após licenciar-me, logo, Bicalho pôs-se a postos para viabilizar minha eventual admissão na Universidade de Brasília,
pela interferência de seu amigo, o jurista Roberto Lira. Mas, com o posterior implemento de minhas viagens e estadas mais prolongadas em Lisboa, fui portador de carta ao seu igualmente amigo, o insigne humanista português Agostinho da Silva, seu companheiro em tempos e em projetos da UNB, apresentando-me e pedindo seu apoio às minhas atividades. Os gestos de atenção e desvelo para comigo nunca cessaram. Nos anos 70, ao optar por pesquisar as associações leigas das Minas Gerais setecentistas, Bicalho não apenas ofereceu-me sugestões de leituras teóricas, como também intermediou um contato inicial com um grande especialista e pioneiro na temática, seu identicamente querido e camarada Fritz Teixeira de Sales. Nos estudos, acompanhou-me ainda durante anos, terminando por distinguir-me com sua presença, e ele não era parte da banca, em São Paulo, no ato da defesa de tese, em 82. Em maio de 1990, na dedicatória do exemplar de O Capital, resumo literal, condensação dos livros 1, 2 e 3, já aqui várias vezes mencionado, disse: Caio, amizade que vem da sua adolescência. E ainda dizem que os adolescentes não ensinam. Com coisa nenhuma. Um abração do Luiz. Na mesma altura, pouco mais, pouco menos, na oferta da gravação em fita cassete do inovidável poema sinfônico Pinheiros de Roma, de Respighi, e da bela, um dos seus compositores prediletos, o francês Henrique Satie. Prenda que me foi confiada, no invólucro que guardo, invólucro plástico, com detalhes datilografados das duas peças musicais, acrescidos, como se pode ver, com um pórtico, com a reprodução da escultura da Vênus de Milo. Permito-me, então, uma lembrança muito amorosa. A carta que me dirigiu pouco antes de falecer, estando eu em Lisboa. Meu caro Caio, em primeiro lugar, me perdoe pelo atraso dessa resposta. É um mal que padeço de sempre, de forma irremediável. Sou um péssimo missivista. Depois, agradeço o seu empenho em chegar ao Augustinho. Espero que ele tenha se saído bem dessa enrascada. Na altura, o professor Agostinho estava doente. Fiquei muito satisfeito com as notícias a seu respeito que você vem conseguindo fazer. Pelo visto, você terá um grande descanso dos arquivos aqui da nossa paróquia. Estou mandando para você uma página da revista Veja, bastante ilustrativa do escândalo da calcinha, de que você já deve estar a par. A foto do presidente Itamar no Carnaval. De que você já deve estar a par. O nosso presidente, ao lado de uma simpática e informalíssima senhora, e como contrapartida, ainda ele não se convenceu de que presidente é função de sacrifício. Ao contrário, ele parece aquela chiquita bacana da musiquinha. Só faz o que manda o seu coração. Felizmente, e como era de se esperar, a poeira está se assentando, meados de 1994. O Congresso acaba de aprovar o projeto econômico do governo, no essencial, por esmagadora maioria, faltando apenas ao RV, que ninguém sabe o que é ou o que será.
A pendenga toda atém-se ao problema desse índice. No que toca aos salários, corresponderá ao pico, ou à média nos últimos 4 meses. Essa vitória do governo, como você não ignora, se deve principalmente à atuação de Fernando Henrique, inegavelmente o primeiro-ministro, de fato, do governo. Mas facilitou-me enormemente a tarefa há muita generosidade de um caos. Se o projeto que vai se o projeto vai dar certo, é outro problema. Por exemplo, ontem mesmo, logo depois de sua aprovação, o Delfim Neto dizia na televisão, usando uma expressão de que não me lembro agora, semelhante a calote, que a curto prazo a inflação vai baixar brutalmente, que o governo se beneficiará enormemente disso nas eleições, mas que logo depois a situação se agravará ainda mais. Vamos ver. Só não acreditei que em caos futuro, pois o Brasil sempre viveu no caos. É uma espécie de passageiro da agonia, para usar o título, por sinal lindo, de um filme feito aqui. Outra notícia que te toca a você, Caio, é que o Cruzeirinho estava, para variar, muito mal. Dispensar o técnico Nelinho. O engraçado é que vinham se ganhando todas, mas parece que quase quando a massa não jogava bem, e por aí vai. Os cruzeirenses continuam com a síndrome do Tostão. Acabam de contratar o técnico Enio Andrade e este, com o Atlético, na disputa de Cerezo, que parece muito feliz na condição de peru em leilão. Se engraçado recorte, quando no Americão campeão, que para variar tinha vendido seu melhor jogador, o Euler, vem de retumbante e gloriosa turnê pela China. E nós vamos botar para quebrar seus cruzeirenses. E por aí vai, não vou amassá-los mais. Te darei os mesmos... Como você vê, o mundo gira e a Lusitana roda. Te darei as mesmas notícias, certamente, da outra vez. Um abração, Luiz. Como não admirar a altivez do Bicalho diante de tantas adversidades da sua vida pessoal e familiar? Como deixar de referir-se à sua suavidade no trato? Até porque a sua sensibilidade estendia-se também à poesia. Certamente ele conhecia e recitava Fernando Pessoa. Em Tabacaria, sob a égide de Álvaro de Campos, o vate português proclama que não há mais metafísica no mundo senão comer chocolates. Bicalho, mais de uma vez, sobretudo nos momentos de ira, ensinou-me, e cito, que besteira as suas exasperações. Olha que não há maior filosofia no mundo do que o afeto. É ele, Caio, que importa. O que nos resta na vida são os afetos. Afetos, lealdade, coerência. Como admirar o Bicalho, homo políticos por excelência. Recordemos que o afastamento formal, como o Ivan já disse, do Partido Comunista, não arrefeceu o seu engajamento político e a sua profissão de fé em favor das causas sociais e humanas. Nesse sentido, relembro o Bicalho combatente e combativo nos movimentos e articulações reivindicatórias no âmbito da UFMG,
o seu ardor nas assembleias de professores, a sua ativa participação na criação e nas atividades da PUB, mesmo após a sua aposentadoria. No outono de sua vida, sob o acalanto do apartamento da rua Professor Magalhães Drummond, o cultivo amoroso das plantas e das flores, o cuidar e o dialogar com os pássaros, a continuada audição musical. Encerro essa ligeira, mas enternecida evocação, apropriando-me das palavras de seu amigo, do nosso amigo Délcio Salomão, pronunciadas quando da inauguração, em 1994, do auditório da Fafiche, consagrado àquele que hoje, merecida e reiteradamente, reverenciamos. E cito: não nego que erros e defeitos Bicalho os tivesse, e não poucos, como a maioria dos mortais, mas para mim, seu amigo e admirador, e acrescento, seu permanente aluno, confesso que ele os sepultou consigo e fez-nos apagá-los para sempre. Mas suas qualidades, ele sabiamente nos reservou, para que as pudéssemos usufruir, porque continuam tão vivas quanto sua memória. E feliz, uma geração como a nossa, que o teve como colega, o companheiro, o amigo, o mestre, o guru. Honra e louvor a Luiz de Carvalho Bicalho. Muito obrigado. Vamos então encerrar com mais uma apresentação musical do Daniel Godoy.
beleza. Bravo, Daniel Godoy, que nos deu um belíssimo presente hoje aqui com a sua arte, com a sua música. Muito obrigado. Oi? Genro, claro, de Luiz de Carvalho Bicalho, isso mesmo. Olha, queria agradecer mais uma vez a presença de todos aqui, de todas, cumprimentar os que participaram comigo desta mesa, Ivan Domingues, Solange Servinho Bicalho Godoy e Miriam Hermeto, professor Caio Bosque, nosso vice-presidente, saudar mais uma vez a presença do querido acadêmico Benito Barreto e da querida dona Iraide Laura. E dizer que os autores do livro farão os autógrafos lá no foyer e, enfim, receberão os cumprimentos também lá no foyer. E está encerrada a sessão. E viva Luiz de Carvalho Bicalho!